O que eu quero colocar para vocês é que a gente precisa ter em mente que, primeiro passo, nós temos um conflito muito claro legislativo. Temos um código de 40, um código de 41, que foi editado, feito, constituído na década de 30, obviamente, para ser promulgado, colocado em prática, 40 e 41, nós temos a Constituição de 88. Isso vocês ouviram na graduação, não tem novidade nenhuma. A questão toda é que nós possamos reconhecer que esse conflito existe e esse conflito precisa ser contornado por nós para que nós possamos entender como que funciona o contexto prático. Veja bem, quando eu falo que a natureza teórica do conhecimento científico de que estamos tratando decorre dos pressupostos epistemológicos, e aí falo de conhecimento e regras metodológicas, parece bobeira. Regra metodológica. Faz um parêntese aqui. É importante que nós tenhamos uma peça estruturada, não uma peça bagunçada. É importante que nós tenhamos ela com começo, meio e fim, tal qual é um artigo, um livro. Por que eu falo isso? Parece bobeira. Parece bobeira. Mas quando na EMERGE lá tem três níveis de aula lá. Tem para os concursos, tem a pós e tem para os juízes especificamente os temas. Quando falo com os juízes, eles sempre trazem um tema que eu acho tudo culpa nossa, advocacia. As peças não têm nem pé, nem cabeça. O advogado começa falando uma coisa, depois fala outra, depois passa para um assunto, depois passa o outro, no final ele pede tudo que ele tinha que pedir, pedindo inclusive questões que não estão no corpo da peça. É o nosso copia e cola do dia a dia de correria que pode nos levar a isso. E essa regra metodológica, nós enchemos a boca para reclamar quando a gente pega uma sentença bagunçada. Mas esquecemos que a nossa peça também precisa estar estruturada para poder caminhar e exigir que aquela sentença seja estruturada. Muito bem. Irregularidades observadas da forma abstrata com o objetivo de prever o comportamento futuro. Valoriza o respectivo fato de forma negativa, impondo uma sanção. Veja bem, qual é a grande questão nossa que a gente precisa ter dentro do contexto legislativo? Eu vou passar esse slide. Eu acho que uma questão que a gente precisa deixar muito claro, e o primeiro ponto nós precisamos reconhecer qual é a finalidade das nossas atuações, da atuação do advogado. É importante que nós, advogados e advogadas, nós tenhamos em mente que nós defendemos direitos individuais. Isso precisa ficar muito claro, porque se vocês observarem, existe uma crise de identidade dos personagens jurídicos, né? É o MP que quer julgar, é o juiz que quer acusar, é o delegado que quer decidir sobre tudo, e o advogado muitas vezes quer fazer o papel de segurança pública. É importante que nós tenhamos a concepção de que a nossa função no exercício da advocacia é defesa de direito individual. Nós não defendemos direitos coletivos. O nosso interesse é para com aquele que assinou a procuração nos confiando a sua defesa. Isso precisa ficar muito claro, por quê? Porque a nossa postura, o nosso comportamento e a nossa forma de condução do processo precisa ser totalmente voltada para a defesa de direitos individuais. Se você discorda disso, você está exercendo a função errada. Eu sempre digo isso. Se vocês observarem, tem juiz que fez o concurso errado, certo? Ele era para ser policial ou promotor. E vice-versa, tem promotor que fez concurso errado, ele era para ser juiz. E tem advogado que está na função errada, porque ele era para ser defensor de direito coletivo, ou da coletividade, ou da segurança pública. Não é a nossa função. Quando o juiz chega e fala o seguinte: olha, doutor, o senhor precisa colaborar com a justiça. Não, eu não preciso colaborar com a justiça. O meu compromisso, como é que é o teu nome? Milena. Meu compromisso com a Milane, que me contratou e assinou a procuração para mim. Milane? Milena. Meu compromisso é com a Milena, que me contratou e assinou a procuração comigo. Para mim, para que eu possa defendê-la. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa semana eu estava no tribunal, fui fazer uma sustentação de habeas corpus até pela Abracrim, depois eu trago esse caso à tona para a gente debater, que é uma questão importantíssima. E o advogado que me antecedeu, ele dizia o seguinte na sustentação dele: não, excelência, eu na verdade sou extremamente a favor da prisão preventiva, só que no caso do meu cliente eu não quero. Veja, qualquer coisa que nós como advogados possamos dizer para legitimar uma prisão preventiva, você simplesmente consegue dar força para o exercício do poder no quesito prisão preventiva. E por que eu falo isso? Qual é a nossa função dentro de um processo?
é lutar pela liberdade. Ah, mas ele praticou o crime. Se você quer discutir esse mérito, repito, você está na função errada. Nós, no exercício da advocacia, nós precisamos ter em mente, por isso que eu coloco como funciona a finalidade das coisas, qual a nossa função dentro de um processo, é defender direito individual. Qual a função do Ministério Público? É defender o que eles chamam de direito coletivo da sociedade. E qual a função do juiz? Não é defender nada. O juiz, ele tem a obrigação de decidir. Quando lá na graduação, a gente estuda TGP, que é um grande erro a nível nacional, teoria geral do processo, porque acaba que nós aprendemos que todos os processos partem de uma única matriz, isso é um erro. Quando lá em TGP todo mundo aprende que autor, réu e juiz, acima e distante das partes, isso é o maior erro que nós cometemos no processo penal. O juiz, na verdade, ele é apenas um sujeito processual que tem obrigação de decidir sem interesse. Depois, quando eu chegar na questão da matéria probatória, eu vou falar sobre isso. Quando nós produzimos uma prova, nós partimos do pressuposto que temos a compreensão de algo como certo, tanto que queremos provar aquilo como certo. Quando você faz uma prova e responde uma questão, o que você faz? Você coloca ali aquilo que você tem como certo e está produzindo prova para poder confirmar que você está certo, certo? Quando você vai produzir uma prova num processo, você parte do pressuposto que você quer alcançar um objetivo, por isso você produz essa prova para alcançar esse objetivo. Por isso que a produção probatória necessariamente tem que estar na mão das partes, autor e réu, Ministério Público e Defesa, porque cada um sabe onde quer chegar produzindo a prova. Ninguém faz uma pergunta a uma testemunha aleatoriamente para saber o que ela tem para dizer. Na verdade, você faz uma pergunta querendo que ela diga algo que vá corroborar o que você quer sustentar, certo? Por isso que o juiz ele não pode produzir provas, porque se ele resolve produzir provas, ele simplesmente parte de uma ideia que ele já tem como fixa, tanto que ele quer provar aquela ideia dele. E essa neutralidade é extremamente ilusória, porque na prática não tem como você ser neutro diante de um conflito. A própria neutralidade, você adota um lado mais forte. Então você não tem neutralidade diante de um conflito.